Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas abordam os crimes sexuais contra a liberdade sexual, estupro de vulnerável, alterações na legislação e muito mais. As aulas são com o professor Alexandre Salim. Olá, senhoras, olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim e nesta semana, aqui na TV Justiça, nós estamos abordando os crimes sexuais. Os chamados crimes contra a dignidade sexual. Esta é a nossa quarta aula, na qual nós falaremos dos demais crimes sexuais contra a vulnerável, já que na aula passada já enfrentamos o estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Vamos começar lembrando que o nosso Código Penal é dividido em duas grandes partes. Há uma parte geral, artigos 1º a 120, e uma parte especial, artigos 121 e seguintes. É na parte geral que nós estudamos institutos de direito penal geral, como, por exemplo, os princípios penais fundamentais, a teoria da norma penal com a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, a teoria do crime, a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade, o concurso de pessoas, a teoria da pena, a diferença entre penas e medidas de segurança, a aplicação da pena privativa de liberdade, o seu critério trifásico. É na parte geral que nós estudamos também a extinção da punibilidade, onde está, por exemplo, a prescrição. Uma vez terminada a parte geral, repito, artigos 1º a 120, começa a parte especial, os crimes em espécie. E lá na parte especial você encontra títulos e capítulos. O título é o gênero, os capítulos são as espécies. Então, por exemplo, dentro do primeiro título da parte especial, crimes contra a pessoa, você tem capítulos, grupos, espécies, contra a vida, lesão corporal, periclitação, rixa, honra, liberdade, são capítulos no título, contra a pessoa. Isto ocorre também aqui nos crimes sexuais. Porque o título, é o título 6º da parte especial, traz os crimes contra a dignidade sexual. Aliás, antes desta mini-reforma de 2009 aos crimes sexuais, antes de 2009, chamavam-se crimes contra os costumes. Foi a Lei 12.015 de 2009 que faz com que a nomenclatura passe a ser crimes contra a dignidade sexual. Pois também o título 6º é formado por vários capítulos. No capítulo 1º, nós temos os crimes contra a liberdade sexual. No capítulo 1º-A, nós temos a exposição da intimidade sexual. No capítulo 2º, crimes sexuais contra vulnerável e assim por diante. Bom, ao lado do estupro de vulnerável, 217-A, também estão previstos como crimes sexuais contra vulneráveis o 218, corrupção de menores. O 218-A, satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. O 218-B, o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Aliás, crime hediondo. O 218-B, ao lado do estupro, 213, e do estupro de vulnerável, 217-A, também é crime hediondo. E ainda foi incluído no mesmo capítulo dos crimes sexuais contra vulnerável, um 218-C. Foi incluído em 2018, lá em setembro de 2018, pela Lei 13.718. Esta lei é do dia 24 de setembro de 2018, mas ela entra em vigor na data da sua publicação, que se dá no dia seguinte, no Diário Oficial do Poder Executivo da União. Então, a partir do dia 25 de setembro de 2018, está vigendo o 218-C.
o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável. Divulgação de cena que faça apologia ou induza a prática de um estupro ou de um estupro de vulnerável. Divulgação de cena de sexo, de nudez ou de pornografia. Inclusive da prática da revenge porn, da pornografia de revanche, como nós veremos na nossa próxima aula. O nosso foco, portanto, nesta quarta aula é a análise dos demais crimes sexuais contra vulnerável, que não o estupro de vulnerável, que foi visto na aula anterior. Nós vamos começar pelo crime de corrupção de menores, crime que está no artigo 218 do Código Penal. Lembrando que o ECA, a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também traz uma corrupção de menores, no artigo 244b, mas são crimes que não se confundem. Uma coisa é eu praticar o crime com uma criança ou adolescente. Eu incorro no crime que eu pratiquei, furto, roubo, tráfico, por exemplo, mais a corrupção de menores do ECA. Outra coisa é o delito que tem conotação sexual. O crime do Código Penal, que também é chamado corrupção de menores. Este crime está no 218 do Código Penal. Peguei mais uma vez o meu livro, o volume 2 das minhas sinopses de Direito Penal da editora Juspódio. Eu estou lendo para as senhoras e os senhores o que diz o 218. Abre aspas. Diz assim: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Induzir alguém. Então, o A induz alguém menor de 14 a satisfazer a lascívia do B. Então, é induzir o menor de 14 a satisfazer a lascívia de uma pessoa determinada ou de um grupo determinado de pessoas. A pena deste crime, senhoras e senhores, é de reclusão de 2 a 5 anos. Portanto, não se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Vamos compreender este tipo penal, então. O A induz um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia do B. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o crime é comum. Já o sujeito passivo tem que ser o menor de 14 anos. Professor, e se for o maior de 14? Se for o maior de 14, configura outro crime, o lenocínio, que está no artigo 227 do Código Penal. Então, a nossa vítima tem que ser um menor de 14 anos, homem ou mulher. E nós temos ainda a figura do B. O A induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia do B. Vamos partir do pressuposto que o A convence uma menina que tem 13 anos a praticar sexo com o B. Se o B praticar sexo com essa moça aqui, no meu exemplo tem 13 anos, o B comete qual crime, meus amigos e minhas amigas? Se o B praticar sexo com a moça que tem 13 anos, o B praticou estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Por quê? Porque ele praticou sexo com menor de 14, com um vulnerável. Veja bem, o A induz o menor de 14 a satisfazer a lascívia do B. Se o B praticar sexo com menor de 14, o B cometeu estupro de vulnerável. E o A? Bom, o A praticou o crime que nós estamos enfrentando aqui, corrupção de menores. Mas você pode pensar, professor, não haveria aqui, em concurso de pessoas, a incidência de uma teoria monista? O direito penal, no concurso de pessoas, ele adota a teoria monista. A teoria monista nos diz que todos, sejam autores, coautores ou partícipes, todos praticam o mesmo
e único crime. Há um crime para todos. Portanto, no momento em que o B, que praticou sexo com menor de 14, comete o 217A, também o A não deveria praticar o 217A? Ambos responderem por estupro de vulnerável? A resposta é não. Pelo menos é a resposta que prevalece em doutrina e jurisprudência. Não. Por quê? Não obstante, nós tenhamos adotado como regra a teoria monista para o concurso de pessoas, artigos 29, 30 e 31 do Código Penal, existem várias exceções dualistas ou pluralistas à teoria monista. A teoria monista, então, não reina absoluta, ela é a regra, mas como toda regra, ela admite exceção. Veja de novo, portanto, se o A induzir o menor de 14 a satisfazer a lascívia do B, o A vai praticar o crime do artigo 218, corrupção de menores, e o B, se praticar sexo com menor de 14, vai cometer estupro de vulnerável. Cada um responde pelo seu crime. Naquilo que se chama exceção à teoria monista. Exceção dualista ou pluralista à teoria monista. Vamos ao nosso primeiro quiz. Vamos para a tela, por favor. Neste primeiro quiz, eu te trouxe a seguinte questão. Sobre o crime de corrupção de menores, é incorreto afirmar. Letra A. Trata-se de crime comum. Letra B. O sujeito passivo pode ser homem ou mulher, desde que menor de 14 anos. Letra C. O induzimento deve se dirigir à satisfação de pessoa específica. Letra D. Trata-se de crime hediondo. Veja, nós queremos saber qual é a errada. A errada é a letra D. Vamos para a tela. Por quê? Porque a corrupção de menores não é crime hediondo. Como nós já vimos aqui durante as nossas aulas, só existem 3 crimes sexuais que são hediondos. O estupro 213, o estupro de vulnerável 217A e o crime de favorecimento à prostituição, outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, o 218B. 213, 217A e 218B. Só esses 3. As demais alternativas, vem comigo para a tela, por favor, estão todas corretas. Sim, a corrupção de menores é um crime comum. Sim, o sujeito passivo, ou seja, a vítima, pode ser homem ou mulher, desde que menor de 14 anos. Sim, o induzimento tem que se dirigir à satisfação de uma pessoa específica. Lembrando, é o A que induz o menor de 14 a satisfazer a lascívia do B. Então, de alguém, de outrem, diz lá, uma pessoa específica ou um grupo específico de pessoas. Joia? Nós matamos o crime do artigo 218, o crime de corrupção de menores. O próximo delito sexual contra vulnerável, lembrando que os crimes sexuais contra vulnerável estão no capítulo 2º do título 6º da parte especial do Código Penal. São eles o 217A, estupro de vulnerável, o 218, corrupção de menores, o 218A, satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, o 218B, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, e agora o 218C, a partir da Lei 13.718 de 2018. A divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável. De cena que faça apologia ou induza a prática de estupro ou estupro de vulnerável. Divulgação de cena que contenha sexo, nudez ou pornografia. Tudo isto está no 218C.
são todos crimes previstos no capítulo 2º, crimes sexuais contra vulnerável, dentro do título 6º da parte especial do Código Penal. O próximo delito sexual contra vulnerável está no 218-A. Ele se chama satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Repito, ele está no 218-A. E como sempre, nós vamos começar fazendo a leitura do tipo penal que está no 218-A. Então, eu saio da corrupção de menores e vou até o 218-A. Abre aspas. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos, também não se está diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Não se está diante de um crime da alçada do Juizado Especial Criminal. Por quê? Porque a competência do JECRIM, do Juizado Especial Criminal, abrange, conforme o artigo 61 da Lei 9.099, todas as contravenções penais, independentemente da pena, bem como os crimes com pena máxima até 2 anos. Aqui nós temos um crime que tem pena entre 2 e 4, o crime do artigo 218-A. Satisfação da lascívia mediante a presença de criança, mediante a presença de menor de 14 anos. O sujeito ativo deste crime pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. Já o sujeito passivo tem que ser homem ou mulher menor de 14 anos. Eu começo te trazendo um caso em que eu atuei como promotor criminal. Nós temos uma moça, essa moça tem 20 e poucos anos e ela sozinha, com a ajuda da mãe, cria uma criança, um filho. É um rapazinho, um menininho, que tem 2 aninhos, dois aninhos e pouco. Então ela cria sozinha aquela criança. Esta moça resolve praticar sexo com um rapaz. Ela quer, porque quer, ir para o motel com o rapaz. Só que ela não tem com quem deixar a criança. O que fazem os gênios ali? A moça e o rapaz levam a criança de 2 aninhos e pouco para dentro do quarto de motel. Enquanto o casal está na cama, fazendo o que queria fazer, a criança foi deixada do lado, ali num sofazinho, brincando de carrinho. Só que as pessoas responsáveis pelo motel se dão conta de que há uma criança dentro do quarto. É acionado o conselho tutelar, que comparece junto com a polícia militar. Conclusão, o casal é flagrado durante a prática sexual e a criança do lado em cima do sofazinho brincando. E aí eu te pergunto, esta mamãe praticou o 218-A? Vou pegar novamente o Código Penal, que está aqui no meu livro. 218-A, satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Ele diz assim, abre aspas, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Esta menina que leva o próprio filho para dentro do motel, ela é uma má mãe. Ela está sujeita a perder até o poder familiar, a perder a guarda, o que, no caso concreto, inclusive, nós pleiteamos. Agora, ela não praticou o crime. O crime ela não praticou por quê? Porque este delito do artigo 218-A, ele exige o chamado dolo específico. Há crimes, meus amigos e minhas amigas, que são dolosos, mas somente se satisfazem com a presença de 2 dolos, um genérico e um específico.
O dolo genérico nada mais é do que a vontade e a consciência dirigida a um resultado. Vontade e consciência dirigidas a um resultado. Já o dolo específico é aquilo que os finalistas chamam de elemento subjetivo especial do tipo. É uma finalidade específica que muitas vezes consta de alguns tipos penais. Se você pegar, por exemplo, o homicídio simples, matar alguém, artigo 121 do Código Penal, é um crime que somente se satisfaz com dolo genérico, vontade e consciência dirigidas a um resultado. O homicídio simples só exige dolo genérico, vontade e consciência dirigidas a um resultado. Agora, existem outros crimes que, além do dolo genérico, exigem também o dolo específico. Se você abrir no seu Código Penal a extorsão, artigo 158 do Código Penal, você verá que o agente constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça para a vítima fazer ou não fazer alguma coisa. Este é o dolo genérico. Constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça para ela fazer ou não fazer alguma coisa. Agora, isto por si só não basta para configurar extorsão. Isto por si só seria constrangimento legal, o crime do artigo 146 do Código Penal. O 146, constrangimento ilegal, se torna a extorsão 158 quando, além do dolo genérico, eu agrego também o dolo específico, que esta finalidade especial, este fim específico de querer obter uma vantagem econômica indevida. Então veja, a extorsão é um crime que exige dois dolos. É um dolo genérico de constranger uma vítima mediante violência ou grave ameaça, para ela fazer ou não fazer alguma coisa. Mas também um dolo específico de querer obter uma indevida vantagem de cunho patrimonial. Dois dolos, um genérico e um específico. É assim também com o nosso crime do artigo 218-A do Código Penal. A satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, desde que menor de 14 anos. É um crime que exige um dolo genérico, porque existe dolo ali de querer praticar o sexo. Mas existe também um dolo específico. Este dolo específico, ele vem ao final do tipo penal. Nós vamos, mais uma vez, fazer a leitura do artigo 218-A. Observe agora onde está o dolo específico. Abre aspas. Praticar, isto aqui é dolo genérico, na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar. Conjunção carnal ou ato libidinoso. Isto tudo é dolo genérico. Agora, vírgula, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Esta expressão, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, é justamente o dolo específico. Isto significa que o sujeito pratica sexo na presença de um menor de 14 porque isto o excita. Não é simplesmente praticar sexo e deixar a criança brincando de carrinho em cima do sofá. Isto configura uma violação do poder familiar, mas não o crime do artigo 218-A. Porque o crime do artigo 218-A exige este dolo específico. Este dolo específico de querer satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de alguém. Então é um sujeito que se excita quando pratica sexo na presença de um menor de 14. Este é o crime do artigo 218-A. Joia? Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos ao nosso próximo quiz. Na tela, por favor. A satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Letra A, é crime próprio. Letra B, exige dolo específico. Letra C, tem como vítima qualquer pessoa, homem ou mulher, desde que menor de 18 anos. Letra D,
é processada mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima? Tenho certeza que você já sabe a resposta, e a resposta é Brasil, letra B. Exige dolo específico. É como eu te disse, este crime do artigo 218-A do Código Penal não se satisfaz apenas com o dolo genérico. Não basta praticar sexo na presença de menor de 14. Isto por si só não é o crime, embora seja uma infração administrativa, não é o crime. O crime pressupõe, além deste dolo genérico, o dolo específico de querer satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de alguém, tá? E as demais alternativas, por favor, na tela. A letra A, que diz assim, é crime próprio, ela está errada. Professor, o que é crime próprio mesmo? Crime próprio é diferente do crime comum. Crime comum é o que pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o crime próprio só pode ser praticado por um sujeito ativo específico, que preencha certas condições que estão no tipo penal. A condição de mulher no infanticídio, a condição de funcionário público no peculato, mas não aqui, no artigo 218-A. Aqui, no crime de satisfação da lascívia mediante a presença de menor de 14, o crime é comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, homem ou mulher. Na tela, por favor. A letra C também está errada. Ela diz, tem como vítima qualquer pessoa, homem ou mulher, desde que menor de 18. Não, não é menor de 18, é menor de 14. É o que diz o tipo. Na tela, por favor. E a letra D fala, é processada mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. Não, não. Os crimes sexuais hoje, todos são processados mediante ação penal pública incondicionada. Isto, inclusive, é motivo de reforma pela Lei 13.718. Antes da Lei 13.718, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, senhoras e senhores, uma regra no artigo 225 do Código Penal. Os crimes sexuais, dos capítulos 1º e 2º, então liberdade sexual e vulneráveis, eram processados por ação penal pública condicionada à representação da vítima. Só que o parágrafo único do mesmo 225 trazia exceção. Vítima menor de 18 ou vítima vulnerável. Nestes dois casos, a ação seria pública e incondicionada. Só que com a Lei 13.718 de setembro de 2018, todos os crimes sexuais, inclusive o estupro 213, todos são processados por ação penal pública incondicionada. Tá bem? Inclusive, portanto, o artigo 218-A do Código Penal. Tá? Recapitulando, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos no capítulo 2º do título 6º da parte especial do Código Penal. Este capítulo 2º nos traz crimes sexuais contra a vulnerável. Quais são os crimes sexuais contra a vulnerável previstos em lei? O primeiro é o estupro de vulnerável, 217-A, aula passada. O segundo é a corrupção de menores, 218, acabamos de ver. O terceiro é a satisfação da lascívia, mediante a presença de menor de 14 anos, 218-A, acabamos de ver também. Depois nós temos o 218-B, que veremos, que é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, crime hediondo, aliás. E por fim é o 218-C, o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, divulgação de cena que faça apologia ou induza a prática do estupro ou estupro de vulnerável, ou divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia. Matéria para a nossa próxima, para a nossa quinta aula. Ainda na aula de hoje,
Tratando dos crimes sexuais contra a vulnerável, nós temos que enfrentar o 218B. O 218B, ele trata do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Como sempre, nós vamos começar fazendo a leitura do tipo penal. Peguei o meu livro, vou agora para o 218B. Ele vai dizer assim: 218B, abre aspas. O caput diz assim: submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos. Ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena, reclusão de 4 a 10 anos. Veja que a vítima deste crime é tanto o menor de 18, quanto o deficiente mental que não tem discernimento para o ato, que é atraído à prostituição, ou que depois é impedido de abandonar a prostituição. É isto que está se punindo aqui no caput com pena de 4 a 10. Depois, segue o Código Penal, no parágrafo 1º, traz o fim de lucro. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. É aquilo que se conhece em doutrina como proxenetismo mercenário. Proxenetismo, que vem da expressão proxeneta, proxenetismo mercenário, se há fim de lucro. E nós temos em especial as formas equiparadas do parágrafo 2º. Diz assim, parágrafo 2º, condutas equiparadas. Incorre nas mesmas penas. 1. Quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput do artigo. Você está vendo o cliente, então, que vai fazer um programa sexual com a moça que foi prostituída? 2. Segunda conduta equiparada. Ela está no parágrafo 2º, inciso 2º. Diz assim: o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput do artigo. Então aqui é quem se responsabiliza pelo bordel. É o dono do bordel, é o proprietário, é o gerente, é o administrador. E mais, para esse carinha aqui, meus amigos e minhas amigas, existe um efeito obrigatório da condenação. Diz assim o parágrafo 3º do artigo 218B, abre aspas. Na hipótese do inciso 2º, do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Bom, vamos refletir sobre este grande tipo penal, né? Que é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, de adolescente ou de vulnerável. Em primeiro lugar, no caput se está punindo aquele que atrai a vítima à prostituição. Aquele que prostitui a vítima, homem ou mulher. Quem é a vítima aqui? A vítima é o menor de 18 ou o deficiente mental. Aquele que não tem o necessário discernimento para a prática do ato. São estas as duas vítimas. Não é só a questão etária, é a questão da deficiência mental também. Portanto, no caput nós temos uma pessoa que atrai a nossa vítima, menor de 18 ou doente mental, à prostituição, ou impede que a nossa vítima abandone a prostituição. Mais uma vez, vamos ler o que diz o caput do artigo. Diz assim: submeter, olhem os verbos,
induzir ou atrair, a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Alguém menor de 18 ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Então eu repito, é um sujeito que atrai a vítima à prostituição. É um sujeito que impede a vítima de abandonar a prostituição. Se a vítima, meus amigos e minhas amigas, é menor de 18, ou é doente, deficiente mental, não tem discernimento para a prática do ato, nós temos o 218B. E aí pode surgir uma pergunta. Professor, e se a vítima é maior de 18, né? E se a vítima que foi prostituída é maior de 18 anos? Isto é crime também no Brasil. Agora vamos lembrar que nós estamos aqui trabalhando com crimes sexuais contra vulnerável. Se a vítima é maior de 18 e não tem qualquer tipo de deficiência mental, irá configurar o crime do artigo 228 do Código Penal. O crime do artigo 228 do Código Penal também trata daquela pessoa que foi induzida, atraída, chamada à prostituição. Ou que, depois disso, foi impedida de abandonar a prostituição. Se a vítima é uma pessoa, homem ou mulher, prostituída, uma pessoa prostituída, homem ou mulher, que seja maior de 18 e não tenha qualquer problema mental, o crime é outro. É o crime do artigo 228 do Código Penal. Para que nós fiquemos aqui no 218B, a nossa vítima, que foi prostituída, ela tem que ter menos de 18 ou, qualquer que seja a idade, se tiver deficiência mental, se não tiver o necessário discernimento para a prática do ato. Eu quero que você pense agora na situação fática, aquilo com que nós nos deparamos na prática, delegados, promotores, juízes. Uma moça que tem 12, 13 anos foi atraída à prostituição. Ela pode ter 12, 13, 14, 15, ela tem que ter menos de 18. Esqueça o doente mental agora. Uma moça menor de 18 foi atraída à prostituição. Foi deixada num bordel para se prostituir. Quem chamou, quem atraiu, quem induziu esta moça à prostituição, que tem menos de 18 anos, já praticou o crime. O crime que está no artigo 218B, caput. Agora vamos pensar na situação fática. Esta moça, ela está no bordel e ela vai fazer um programa sexual. Se apresenta um bacana lá, se apresenta um cliente e paga para praticar sexo com esta moça. Este cliente, ele vai praticar a conduta equiparada do parágrafo 2º, inciso 1º, desde que esta moça ou moço, né? A vítima pode ser homem ou mulher. Eu falo daquilo que eu vejo mais na prática, na minha atividade de promotor. Desde que esta moça, ela tenha menos de 18, mas mais de 14. Mais uma vez, eu vou te ler o que está na lei. O Código Penal, no parágrafo 2º, inciso 1º do 218B, ele diz assim: incorre nas mesmas penas, inciso 1º, quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos. Na situação descrita no caput deste artigo. Por que que tem que ser menor de 18 e maior de 14? Bom, primeiro, porque se for maior de 18, vai configurar outro crime. Se houver crime, é outro crime, que não aqui o 218B, porque aqui pressupõe vulnerável. Em segundo lugar, tem que ser maior de 18, tem que ser menor de 18 e maior de 14, porque se for menor de 14, você já sabe, será estupro de vulnerável. Se a moça que foi prostituída tem 13 anos, o cliente que praticar sexo com ela lá no bordel, pratica estupro de vulnerável.
Para que o cliente pratique o 218B, na forma equiparada do parágrafo 2º, inciso 1º, esta moça tem que ter mais de 14 e menos de 18. Mais de 14 e menos de 18. Porque se tiver menos de 14, é estupro de vulnerável. E se tiver mais de 18, é outro crime, porque aí não é vulnerável. Então ela tem menos de 18 e mais de 14. Lembra, se alguém fizer um programa sexual com uma menina ou menino que for prostituída ou prostituído, que tem menos de 14, é estupro de vulnerável, 217A. Para que seja o 218B, esta pessoa tem que ter menos de 18 e mais de 14, tá? A lei, ela ainda pune, como eu disse, a pessoa responsável pelo bordel. Esqueça o cliente agora e pense na situação fática. Uma menina foi colocada para se prostituir num local, num bordel, num prostíbulo, e ela tem menos de 18. Nós já estamos punindo quem atraiu a moça à prostituição, já estamos punindo o cliente que fez sexo com ela, pagou um programa, e agora vamos punir o responsável pelo bordel. É o que está no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 218B. Diz assim a lei, abre aspas. Incorre na mesma pena, então, o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput. Esse carinha, proprietário, gerente, responsável pelo bordel, pelo local onde a moça se prostituiu, ele também, em caso de condenação, ele receberá um efeito obrigatório desta condenação. Ele vai perder a licença daquele local, vai ser cassada a licença de funcionamento daquele bordel. Está no parágrafo 3º do 218B, abre aspas. Na hipótese do inciso 2º do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Tá? Então veja, nós estamos punindo quem atrai a menina à prostituição, menina ou menino, quem impede que a vítima abandone a prostituição, quem pratica o programa sexual com a pessoa vulnerável que foi prostituída, e também quem administra o bordel onde é feito o programa sexual. Estamos punindo todas estas pessoas. Inclusive em relação ao dono do bordel, trazendo um efeito da condenação, que é a cassação da sua licença de funcionamento daquele local. Tá? Ainda, eu quero te lembrar que o artigo 218B é crime hediondo, como eu venho te dizendo ao longo das nossas aulas. A lei dos crimes hediondos é a lei 8072 de 90. Aliás, ela traz crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos, que são os 3 T's: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. A tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo não são hediondos, são equiparados a hediondos para consequências gravosas previstas em lei. A Lei 8072 de 90 traz crimes hediondos contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a saúde pública, até contra a incolumidade pública hoje, com a posse ou o porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Só que traz também crimes contra a dignidade sexual. Somente 3 crimes sexuais são hediondos. Lembre disso. O estupro, 213. O estupro de vulnerável, 217A. E o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, que é o 218B. 3 crimes sexuais são hediondos, 213, 217A e 218B. Falando do 218B, vamos para o nosso terceiro quiz. Na tela, por favor. O crime de favorecimento da prostituição
ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Letra A. Não é hediondo em todas as suas formas. Letra B. Tem como sujeito passivo somente o menor de 14 anos. Letra C. Traz como efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Letra D. Não pune o cliente do programa sexual contra a vítima prostituída menor de 18 e maior de 14 anos. Você já sabe do efeito obrigatório da condenação, gabarito na tela, Canadá. Gabarito letra C. Traz como efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Fundamento legal, parágrafo 3º do artigo 218b do Código Penal. Por que as demais estão erradas? Na tela, por favor. A letra A diz, não é crime hediondo em todas as suas formas. Errado, é sim. É sim. O artigo 218b é crime hediondo em todas as suas formas. É crime hediondo no caput para aquele que atrai a vítima à prostituição. É crime hediondo no parágrafo 2º, inciso 1º, para o cliente que pratica o programa sexual. É crime hediondo na forma do inciso 2º do parágrafo 2º, para aquele que é gerente do estabelecimento, por exemplo. É crime hediondo em todas as suas formas. Na tela. Por que a letra B está errada? Tem como sujeito passivo somente o menor de 14 anos. Não, nós vimos. É menor de 18 ou ainda o doente mental, o que não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Na tela. Por que está errada a letra D? Não pune o cliente do programa sexual contra a vítima prostituída menor de 18 e maior de 14 anos. Pune sim, na figura equiparada do parágrafo 2º, inciso 2º. Joia? Também está errada a letra D. Bom, o que nós vimos nesta quarta aula sobre os crimes contra a dignidade sexual? Nós vimos os crimes sexuais contra a vulnerável. Nós só não enfrentamos a fundo o estupro de vulnerável, por quê? Porque nós o enfrentamos em toda a aula passada. A nossa terceira aula foi toda sobre o estupro de vulnerável, 217A. Então, na aula de hoje, nós vimos que o artigo 218 traz a corrupção de menores e que há 3 pessoas envolvidas. O A, que induz o menor de 14 a satisfazer a lascívia do B. Nós temos aqui uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas, porque eles não respondem pelo mesmo crime. Se o B praticar sexo com menor de 14, ele comete estupro de vulnerável. E o A continua praticando o 218, corrupção de menores. Nós vimos que o 218A traz o crime de satisfação da lascívia, mediante a presença de menor de 14. Vimos que este é um crime que exige dolo específico. Ou seja, não basta praticar sexo na presença do menor de 14. Nós precisamos ainda de uma finalidade específica, que é querer satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de alguém. E eu te falei do crime do artigo 218b, que é crime hediondo em todas as suas formas. O 218b, ele pune no caput quem induz, quem atrai a pessoa menor de 18 ou doente mental à prostituição, ou impede que a abandone. Pune ainda, na forma equiparada do parágrafo 2º, inciso 1º, o cliente que faz programa sexual. Com essa pessoa prostituída, menor de 18 ou maior de 14. Porque se a pessoa prostituída tem menos de 14, é estupro de vulnerável. E vimos ainda que se pune o proprietário, o gerente ou o responsável pelo bordel. Inclusive, trazendo para esta pessoa um efeito obrigatório da condenação, que é a cassação da sua licença de localização e de funcionamento daquele estabelecimento. É crime hediondo o 218b. Meus amigos e minhas amigas, a nossa próxima aula,
que vai encerrar este ciclo de 5 aulas sobre os crimes contra a dignidade sexual é muito especial, porque nós veremos todas as alterações atinentes aos crimes sexuais, que foram promovidas primeiro lá em 2009 com a 12.015, mas em especial, em segundo lugar, em 2018, com as leis 13.718 e 13.772. Joia? Foi um privilégio ter estado aqui com cada um de vocês, discutindo esse tema tão fascinante dentro do direito penal. Eu sou o professor Alexandre Salim e você me encontra no Instagram como @prof. Alexandre Salim. Bons estudos e aquele abraço! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.